Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos animados para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer ficar com vocês, né, em mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Da aula 29, temos como objeto de conhecimento tempos verbais e detalhamento. Tempos verbais, pretérito, presente e futuro, reflexão acerca dos tempos verbais e os efeitos de sentidos decorrentes de seus usos. Então, é isso aí, a gente vai começar. Então, minha gente, hoje iremos falar sobre verbos, né? Mas, já falamos, você já conhece os modos verbais, nós vamos trabalhar alguns tempos verbais. Primeiro, iremos fazer a leitura de um texto e reconhecer alguns desses tempos dentro do texto. Então, vamos começar com a leitura do nosso texto, que se chama A Bandeira Brasileira. Então, você já deve ter lido que o verde de nossa bandeira representa as florestas, o amarelo, o ouro e as riquezas minerais, o azul, o céu, e o branco, a paz, certo? Bem, esta é uma das interpretações. Os historiadores preferem uma outra versão. O verde e o amarelo entraram na nossa bandeira em 1822, num trabalho do pintor francês Jean-Baptiste Debré, fundador da Academia de Belas Artes brasileira. O verde representava a Casa Real Portuguesa de Bragança, família de Dom Pedro I. E o amarelo, a Casa Imperial Austríaca de Habsburgo, família da princesa Leopoldina. O losango foi uma homenagem de Dom Pedro I ao general francês Napoleão Bonaparte. O losango dentro de retângulo era uma das formas preferidas das bandeiras militares napoleônicas. O azul e o branco também eram cores usadas em bandeiras portuguesas. Então, bem, nós iremos começar falando desta frase em destaque. Os historiadores preferem uma outra versão. Veja que tem o verbo preferem. Esse verbo sinaliza, a atualidade. O que significa isto? Que os historiadores, na atualidade, preferem outro significado para representar as cores da bandeira. Então, além deste verbo, que está no presente, a ação para se referir à atualidade, mas além dele nós temos outros verbos e verificaremos aqui se a ação ela ocorre no presente, no passado ou no futuro. Então, olha aqui, o verde e o amarelo entraram. Veja que o verbo entraram não quer dizer que esta ação está no presente, no momento da fala, quando entrar é uma ação passada. Ele vai concluir aqui, o verde e o amarelo entraram na nossa bandeira em 1822. Então, é uma ação que já, aconteceu. Um trabalho do pintor francês Jean-Baptiste Debré, Vamos procurar mais alguns verbos aqui. Olha só, o verde representava, representava também significa uma ação já passada, já aconteceu no momento da fala.
Temos mais um verbo aqui, o losango foi uma homenagem de Dom Pedro I ao general francês Napoleão, foi também uma ação já passada. Então, nós podemos também identificar, dentro do texto, né, as conjugações. Quais são elas? 3 conjugações verbais, que pode ser a primeira conjugação, com os verbos terminados em ar, né? O verbo terminado da segunda conjugação, e a terceira, ir. Então, a gente vai escolher, né, algum desse verbo para vocês identificarem as conjugações, as terminações. O verbo já deve ter lido, né, do verbo ler. Então, pertence à segunda conjugação. Olha aqui, representa. Verbo representar. Primeira conjugação. Então, sempre lembrando que as conjugações, né, a gente identifica pela terminação do verbo, né? Se é a primeira termina em AR, a segunda ER e a terceira IR. Por exemplo, aqui, preferem é do verbo preferir. Então, a gente coloca, né, o verbo sem ser na conjugação, né? Então, aí você vai saber a conjugação, se é a primeira, a segunda ou a terceira, certo? Então, minha gente, a gente vai continuar falando dos verbos, agora da flexão do verbo. Então, quando esse verbo vai flexionar, ele vai do singular para o plural, né? Então, você dá para ver pela pessoa do discurso, né? Se ele está no singular ou no plural. Mas a gente vai ver agora a flexão de tempo. O que significa essa flexão de tempo? Situa o processo verbal em relação ao momento da enunciação, indicando se ocorreu antes dela, ao mesmo tempo que ela ou depois dela, né? Dessa ação, esse processo verbal vai situar se foi neste momento, se já passou ou se ainda irá acontecer a determinada ação. Então, dentro dessa flexão de tempo, nós vamos falar dos tempos simples do indicativo. Quais são eles? Primeiro, do indicativo. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro. O indicativo são as ações concretas, né? Ele vai acontecer, ou já aconteceu, mas tem garantia que essa ação será concluída. Então, tem o presente, o pretérito, que é o passado, né? O passado, ele vai se deslocar para imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Mas, no geral, nós temos, nos tempos simples, presente, passado e futuro. Então, a gente vai identificar, né? Se a ação ela está acontecendo aqui no momento da minha fala, se já aconteceu antes da minha fala, ou se irá acontecer depois, né, da minha fala. Então, por isso que estão agrupados aí em presente, né? Nós temos só o presente, o pretérito, os 3 grupos aí que indica o passado e o futuro. Tem o futuro do presente e futuro do pretérito. Então, esses são os tempos simples do indicativo. E vamos ler mais um texto para identificarmos, né, alguns desses tempos. Vassoural bruxa tem um jardim, plantadinho de vassouras. Quando as vassouras se esticam, amarelam, bem maduras, elas se largam no chão e voam para a noite escura. Olha só, então quando eu falo esticam, amarelam, largam, voam, essa ação, ela é concreta, né? Claro, né? Quando eu digo as vassouras se
esticam. Elas estão, esta ação está sendo desenvolvida no momento da minha fala. Então, é presente. Esticam, amarelam, largam e voam. E também estão, né, no plural, né? Então, eu, tu, ele, eles esticam, ou elas esticam, não é isso? Então, estão no plural. Né? Todos eles amarelam, largam e voam. Os pássaros voam, né? Então, isso significa que os pássaros, estou falando aqui do sujeito, que os pássaros, eles estão no plural, obviamente o verbo também irão para o plural. Tá? Quando eu estou com o sujeito singular, sempre vai concordar, né? O sujeito com o predicado, o verbo, o núcleo desse predicado verbal. Os tempos, simples do subjuntivo. Quais são eles? Então, o subjuntivo já sabe que não é uma ação concreta, né? É uma ação que, porventura, poderá acontecer, né? Ou não. Né? Uma hipótese, o subjuntivo, ele passa essa ideia. Então, tem presente, tem o pretérito e tem o futuro. Se eu fosse, né, à escola, por exemplo, eu iria aprender muito mais. Se eu fosse. Então, está no subjuntivo, porque é só uma ideia, né, uma hipótese. Mas não tem nada concreto. Eu não fui à escola, não irei à escola, né? Não é uma coisa firme, não é uma coisa concreta, uma ação que poderá se realizar. Não, fica essa dúvida no ar. Se eu fosse à escola, quando eu for à escola? Então, não é nada, né, que esteja já certinho, né? Então, a gente vai fazer a leitura de mais um texto, né, porque é legal a gente identificar esse verbo dentro do texto, que dá para visualizar essas questões que as ações devem estar no presente, passado ou futuro. Eu apenas queria que você soubesse de Gonzaguinha. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. É se respeitar na sua força e fé e se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nesta roda e não teme o corte de novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Gonzaguinha. Eu apenas queria que você soubesse. Intérprete Gonzaguinha. Em gonzaguinha.emi 2000. Muito bem, então nós, né, ouvimos nesse poema e a gente vai identificar alguns verbos, né? Se tem ação, tem verbo, né? Então tem que ação, estão fazendo algo, né? Então a gente vai fazer uma nova leitura identificando alguns verbos. Nesse texto que se chama Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo. A gente vai começar, olha, queria que você soubesse. É como se eu dissesse, se você soubesse disso, né? Então, há uma ação concreta ou é simplesmente uma hipótese? Tem alguma ação que eu posso dizer, olha aí, aconteceu, ainda vai acontecer, mas eu tenho certeza dessa ação, essa ação será realizada? Eu queria, isso não significa que ela vai saber, né? Fica essa dúvida no ar. Ou a pessoa pode saber ou não, né? Mas eu queria que isso acontecesse. Então, nós vimos
que temos um verbo aqui no subjuntivo, que passa essa ideia, né, de dúvida, de hipótese, que aquela alegria ainda está comigo, é diferente, veja só, está comigo, aquela alegria ainda está. Aqui sim, né, que se eu digo essa alegria está comigo, é um evento concreto, é uma ação que está sendo realizada, está no momento, quando eu digo que a alegria ainda está comigo neste momento, né, uma ação que foi concluída, né? E que minha ternura não ficou na estrada. Né? O verbo ficar também está no indicativo, né? Então, ficou, que a minha ternura não ficou na estrada no passado, não ficou no tempo presa na poeira, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, e se respeitar na sua força e fé. Então, que a minha ternura não ficou na estrada, essa estrada também aqui está no sentido figurado, né? Quando a gente fala em estrada, nesse sentido aí, não ficou, né, para trás, né? Na estrada significa na vida, em todos os momentos que tivemos no passado, olha, tudo isso ficou para trás, ficou na estrada, né? Então, o eu lírico aqui afirma que a ternura não ficou para trás, né, durante sua jornada, sua vivida, suas experiências. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. E se respeitar na sua força e fé. E se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que, voltando, né, o verbo no subjuntivo, não é a ideia de que foi resolvida essa situação, que essa criança brinca nesta roda, aqui. Mas eu tenho dúvida, quando é que é um verbo, quando é que é um substantivo, eu ainda não entendi. Brinca é a ação, né? Verbo, ele expressa ação, movimento, o estado em que o sujeito se encontra, principalmente, olha, ela está cansada, esse verbo está indica o estado do sujeito, mas se está é um verbo de ligação. O verbo de ação, no caso, brinca não é uma ação, quem faz é movimento, mas também, né, relacionado, mesmo o verbo de ligação, né, mas ele liga só o sujeito ao seu predicativo. Né? Verbo, diferente do verbo que exprime ação, só, que no caso de brincar, de correr, de pular, de mexer, né, tudo isso dessa ideia de movimento. E não teme o corte de novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Teme aqui, né, do verbo temer. Tem e aprendeu também são verbos, né? Então, vamos para os verbos dos 4 primeiros versos. A gente vai trazer aqui de volta para vocês. Então, os verbos, dos 4 primeiros verbos, queria, soubesse, está, ficou. Então, os 4 primeiros versos podem ser divididos em 2 grupos. Então, que grupos pode ser esse? Um deles expressa desejo, hipótese. Né? Quando eu digo queria que você soubesse, né? Então é um desejo meu, né? Uma hipótese, não é uma coisa certa, né? Uma coisa concreta. Né? Como eu faço a minha atividade, é uma coisa concreta. Né? Então, é uma coisa certa, uma ação que eu estou realizando no momento. E os versos restantes indicam ações concretas, como já falamos anteriormente. Os versos que expressam desejo
Por exemplo, eu apenas queria que você soubesse. Versos que indicam ações concretas, né? Então, quando a gente fala de verso que expressa desejo, né? Que é uma vontade, que nós retiramos do texto, é o seguinte: eu apenas queria que você soubesse, né? Um desejo, vocês compreendem, né? Que é uma vontade, que é um desejo e não uma ação concreta, uma coisa certa. Tem uma dúvida aí, né? Uma hipótese. E já esses versos que indicam ações e uma coisa que pode ser realizada, que é que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou num tempo presa na poeira. Então, os versos aí ficou, né? Todos eles expressam essas ações que podemos realizar. E temos mais, né? Uma imperativo, que é o modo imperativo, e quais são os tempos do modo imperativo. Veja que imperativo vem de imperar, mandar, orientar, sugerir. Aí temos o imperativo negativo e o afirmativo. Quando eu digo faça isto, né, eu estou afirmando, ou então vou negar, não faça isso. Tá? Primeiro, com o imperativo, o verbo já diz, né? Imperar, mandar, mas eu posso mandar negando ou afirmando. Compreenderam? Então, vamos para o texto. A gente também vai identificar alguns verbos no texto. E um texto, que é um gênero textual, aí, uma receita, um modo, né, de fazer algo, que é muito utilizado os verbos no imperativo. Então, olha, plante um feijãozinho. Você vai precisar de um copo plástico descartável, cerca de 5 gramas de algodão, 1 grão de feijão e água. Primeiro, umedeça o algodão com água. Depois, forre o fundo de um copo descartável com algodão umedecido. Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um lugar iluminado e não deixe o algodão secar. Vá colocando água sempre aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias a raiz começará a aparecer e um pouco mais tarde seu feijão vai começar a nascer. Aí eu não posso dizer que em uma receita eu só vou encontrar verbos no imperativo. Isso não vai acontecer, né? Claro. Mas a predominância aqui, a gente vai ver que são verbos no imperativo. Porque eu vou mandar, eu vou orientar, né? Eu vou sugerir. E de que forma, né? Aqui eu tenho o que é que eu vou precisar, né? Os ingredientes, até que não tem muito, mas aqui já começa com um plante. Plante, né? Estou orientando, estou dando uma ordem, né? Que já começou aí, plante. Aqui, umedeça. Olha, umedeça aí o algodão. Depois, olha, forre. É tanto que depende do jeito que você orientar ou você sugerir, né? Você está dando uma ordem. Forre isso, né? Então, forre o fundo de um copo descartável com algodão umedecido. Coloque isso no chão. Tire isso daqui, né? Eu estou dando uma ordem. Coloque feijão e tal. Aí coloque o copo em um lugar iluminado de novo. Não deixe. Olha, o negativo, né? Vá colocando aqui, não temos. Vá, né? Vá colocando, não. Vá. Deixa eu ver se nós encontramos mais algum verbo por aqui. No imperativo, né? Mais ou menos em 3 dias, a raiz começará a aparecer um pouquinho mais tarde, seu feijão vai começar a nascer. Então, são basicamente esses os verbos, né? No imperativo. Então, vamos ver aqui alguns verbos, né?
para você identificar, né, nos textos, que a gente está vendo os tempos verbais, né, quando esse verbo ele está no presente, no passado ou no futuro, dentro dos modos, né, a maneira como ele vai se apresentar. Se é através de ações concretas, se é através de hipóteses, que é o caso do subjuntivo, se é mandando, orientando, que é no caso do imperativo. Então, temos mais um texto, se chama Primeiras Histórias. Verão e Moranguinhos exigem um capítulo à parte. Sem eles, eu não escreveria o que escrevam. Foram a principal fonte na qual me alimentei de histórias e do prazer de ler pela vida afora. Sempre que podíamos, nos reuníamos em casa de meus avós maternos em Vitória para o Natal, que nunca, em hipótese alguma, dispensava entre os presentes alguns livros e almanaque do Tico-Tico e... Logo depois, nós todos íamos para Manguinhos, uma praia selvagem, quase deserta, num povoado de pescadores. Tinha mar na porta, árvores no quintal, mata nos fundos, riozinho para pescar, carroça, animais, frutas. E um monte de livros que ninguém dispensava, levar uma boa provisão e era um troca-troca de dar gosto. Então, a gente vai para o início do texto, vamos verificar os verbos. E nós temos foram, né? Alimentei, podíamos e reuníamos. Foram, né? O verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Alimentei, pretérito também perfeito do indicativo. Podíamos, pretérito imperfeito. Reuníamos, pretérito imperfeito. Íamos, pretérito imperfeito. Tinha, pretérito imperfeito. Dispensava, pretérito imperfeito. E era também pretérito imperfeito. É isso aí, são os tempos dos nossos verbos, né? Então, vocês compreenderam que os verbos, né, além dos modos, ele tem também seus tempos dentro dos modos, né? E foi o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Nós vimos que os tempos verbais, eles apresentam a sua ação em um momento da fala, que agora que é presente, né? Ações que já passaram, que nós chamamos de pretérito, ou passado mesmo, podemos chamar, e ações que ainda irão acontecer, que é futuro. Eu espero que vocês tenham compreendido nossa aula e até a próxima.